Fica aí os meus agradecimentos. Espero que vocês gostem. E eu vou desligar a câmera, voltar pelo PC e começar a partilhar a tela com vocês. Tá bem? E estamos de volta. Todos ouvem bem minha voz? Vocês conseguem ver de boa a minha tela? Sim, beleza, sim. Tá ótimo. Tá ótimo, maravilha. Bom, Workshop Power BI, eu vou falar para vocês um pouco da ferramenta, um básico mesmo, né, com algumas dicas, enfim, coisas que eu acho realmente interessantes, e como vocês podem fazer para aprender sozinhos, certo? Então a gente tem a agenda de hoje, a gente vai gastar aí em torno de 2 horas com tudo, da parte expositiva um pouco menos, mas depois tem um espaço bem bacana aí de Q&A para vocês perguntarem o que vocês tiverem de dúvidas e afins, então sintam-se à vontade, tá? A gente vai falar um pouco da história da visualização de dados, então, na verdade, é um overview de por que hoje o Power BI é importante, coisa rápida mesmo. Construção de modelos, construção de medidas, tudo isso daqui a gente já vai ver de maneira prática, né, que é o intuito desse workshop. Construção de visuais a partir dessas medidas. Guia autodidata e perguntas e respostas. Nesse guia autodidata eu vou dar para vocês algumas dicas de como eu aprendi, etc., porque eu nunca fiz, de fato, um curso de Power BI. E como vocês podem aprender. E nessa parte de construção de visuais, basicamente o que eu fiz? Eu montei ontem um dashboard para vocês, levou aí cerca de 4 horas, ele é voltado para esse workshop em si. Então eu pensei em unir o útil ao agradável, tá? Eu peguei um tema que eu acredito que é interessante para os atuários, que seria previdência, e também o tema do meu TCC, então, né? A gente ganha 2 vezes aí. Vocês veem a construção, aprendem um pouco, esses dados eles são públicos, eu peguei todos do IBGE, os que eu vou mostrar para vocês, e eu tenho os gráficos do TCC, então, maravilhoso. Agora, para que serve o Power BI? Basicamente, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, ele é uma junção de melhorias, né, que foram disponibilizadas no Excel. Então, ele é uma junção de 3 ferramentas importantes, é o Power Query, o Power Pivot e o Power View. Essas 3 ferramentas elas estão disponíveis no Excel e em algumas outras ferramentas, que tem no material também para vocês verem depois. E basicamente para que serve cada uma delas? No Excel, o Power Pivot, ele serve para você conectar dados, assim, é como se ele fosse um modelo de conexão de dados de fato, para que você possa criar medidas, para que você possa trabalhar esses dados. O Power Query ele serve para você importar os dados para o Excel, ou para o Power BI em si. E... tá, eu deixei os 3 aqui, maravilha, não lembrava. Então é isso, o Power Pivot é para isso, ele é um suplemento do Excel, e aí você consegue trabalhar com grande volume de dados, você consegue criar medidas, você consegue, enfim, usar esses dados de diversas formas. O Power Query, na minha opinião, é o mais útil de todos eles, porque você consegue, por exemplo, importar o dado de uma fonte, pode ser uma outra planilha em Excel, pode ser de um banco de dados, enfim, e você consegue trabalhar esses dados. Eu vou mostrar um pouco para vocês de como isso funciona. E o Power View, eu confesso que eu nunca usei ele no Excel, nem em uma outra ferramenta, eu já conheço ele direto do Power BI, mas basicamente é uma ferramenta que permite que você crie visualizações, crie gráficos e afins. E aí a Microsoft, que não é nada besta, foi lá, juntou essas 3 ferramentas numa ferramenta só, que é o Power BI. Então você consegue fazer todas essas coisas num lugar só e elas funcionam muito melhor. Enfim, o Power BI é muito melhor do que o Excel em diversos pontos aí. Eu já joguei uma hora de começar aqui para a gente já partir para as coisas práticas mesmo, que eu acho que seria interessante. Então eu vou começar mostrando para vocês um dashboard, que foi o que eu montei, e todas as funcionalidades dele, para que vocês de fato se interessem, saibam, né, como funciona, o que serve e afins. E depois eu explico como a gente chega nesse resultado, beleza? Então esse aqui é o dashboard que eu montei, Dash População, que tem todos os dados de previdência, ele tem a pirâmide etária, né, que os atuários aí estão bastante acostumados a ver, ele te traz uma informação dinâmica de idade média de população, e isso aqui é filtrável por ano, por exemplo, a gente está olhando aqui em 2010, vamos lá, joga em 2014, e ele vai mostrar homens, a idade média é de 72 anos, a idade média das mulheres é 79, então, na verdade, você tem essa idade média aumentando, né, a idade média, no caso aqui, seria o quanto a pessoa vive,
Na verdade, agora estou em dúvida se eu confundi de fato. Não é idade média, não. Eu errei esse título aqui. Isso aqui é expectativa de vida, desculpem. Então, a expectativa de vida da população, que o homem vive até os 72, que a mulher vive até os 79. Isso aqui em 2014. Aí eu botei esse símbolozinho aqui de atuário, porque eu acho legal. Então, você pode, na verdade, mexer ele de diversas formas. Isso aqui é um título, simplesmente, com uma pintura de fundo, uma linha. Você consegue fazer absolutamente o que você quiser. E aí, filtrando os anos, por exemplo, você consegue ver a evolução da pirâmide. Pá, e é isso aqui tudo também muda. Então, essa daqui é a parte que eu deixei interativa dessa maneira aqui nesse ponto. Se passa o mouse por cima, ele te traz algumas dicas de ferramenta. Ele tem uma dica de ferramenta padrão. Aqui, no caso, ele só mostra os dados óbvios que tem aqui. Mas você consegue também trabalhar essas dicas de ferramentas e personalizar, que foi o que eu fiz nos gráficos que estão à esquerda, coisa que eu vou mostrar para vocês na sequência. E, enfim, filtrando a partir dos anos aqui, você consegue ver a evolução da pirâmide etária do Brasil, que é uma coisa que a gente está cansado de ver, né, em todas as aulas que a gente faz, enfim, tudo a respeito de previdência, que você tem a população jovem diminuindo, a população idosa aumentando, e conforme os anos passam, a expectativa de vida das pessoas também aumenta. Então, você joga lá para 2060, você tem aqui 78 anos de expectativa de vida para homens, 84 para mulheres, e a pirâmide etária gigantesca. Então, toda essa informação aqui, ela é do IBGE, são dados que você pode pegar, essa projeção, no caso, né, do avanço da população, tudo isso aqui são dados gratuitos. Então, eu escolhi isso daqui porque vocês também podem ter acesso à base, né? Se depois o pessoal do Catu achar aí interessante também, posso disponibilizar esse dash para vocês, posso disponibilizar as bases, enfim, tudo para vocês verem como foi feito, porque eu acho que a melhor maneira da gente aprender é fazendo, e vocês podem também tentar montá-los em casa, sem problema nenhum. E aqui na esquerda a gente tem alguns outros gráficos. Aqui eu fiz uma comparação da taxa de nascimento, que vai diminuindo ao longo dos anos, né? De 2010 a 2060, que é a projeção que tinha no IBGE. E o aumento da idade mediana, ou seja, em 2010 a idade mediana aqui, ela era de mais ou menos 30 anos, e aqui no final ela vira 2045. Idade mediana, que seria mais ou menos o meio da idade de toda a população. Seria mais ou menos isso. Então, você consegue perceber que tem menos pessoas nascendo, conforme o tempo passa, né? E as pessoas estão vivendo mais, elas estão envelhecendo. Essa informação que esse gráfico traz. E aí, em termos de dica de ferramenta, que eu coloquei a mais aqui para mostrar para vocês também. Eu criei um relatório, quer dizer, uma outra página, que te traz informações resumidas do que aconteceu. Por exemplo, você passa o mouse aqui. Eu sei que neste ano aqui, que eu não estou vendo qual é, porque eu esqueci de colocar o ano aqui, podia ter colocado também, né? Seria interessante. Mas aqui no meio, vamos pegar um fixo aqui. Em 2020, eu tive 2.900.000 nascimentos, 1.300.000 óbitos, seria na projeção, e o total da população. E aí você consegue ver que, conforme o tempo passa, você tem aí o número de população total aumentando também. Então é isso, ele é móvel. Esse outro gráfico aqui, ele me traz a mesma informação que eu tenho aqui em cima, que seria de expectativa de vida, só que ele te traz em projeção. Então, você consegue ver em linhas. A linha acima é das mulheres e a linha abaixo é dos homens. E eu coloquei um outro gráfico aqui também escondido em dicas de ferramenta para mostrar para vocês mais ou menos a mesma ideia que a pirâmide etária traz, só que de uma maneira corrida. O que ele traz para vocês? Vou colocar aqui em cima para vocês verem. Você tem aqui por faixa de idade a população e quantos deles são homens e quantos deles são mulheres, tá vendo? Então, você vê que em 2010 você tem aí uma quantidade considerável de pessoas de 0 a 9 anos e poucas pessoas que têm mais de 80 anos. E, inclusive, essa faixa de idade que vocês estão vendo aqui, 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29, fui eu que criei. A faixa original é essa daqui, olha. Ela mostra para você de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc. Tal. Então, o que eu fiz, na verdade, foi adicionar uma outra classificação, por assim dizer, resumida, para trazer essa informação para vocês, e depois eu vou mostrar também como funciona essa questão da classificação. Então, se você passar o mouse para cá, você consegue ver que conforme o tempo passa, vai mudando as proporções desse gráfico. Primeiro você tem mais pessoas na idade mediana, tal, e aí é mais ou menos como se você estivesse clicando ali em cima na mudança dos anos mesmo, né? Como se você estivesse selecionando um ano de cada vez e vendo a pirâmide mudar. E aí, no final, você já tem uma quantidade de pessoas maior aí, gigantesca, né? Comparada no começo, com mais de 80 anos, e menos pessoas com idade de 0 a 9 anos. Enfim, daqui são apenas alguns modelos que eu escolhi, algumas escolhas, mas
Você pode criar absolutamente o que você quiser, você pode pesquisar o que você quiser. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele não é nativo do Power BI. Eu baixei ele exclusivo, chama-se Tornado, esse gráfico aqui, que é justamente para fazer pirâmide etária, então você também pode adicionar. E aí entra na outra coisa que eu queria passar para vocês também. Eu vou dar um rápido, um breve overview de como esses dados chegaram até aqui, de como trabalhar as bases, vou falar o que existe aqui no Power BI, na ferramenta, porque eu acho que toda essa questão de conexão de dados, etc, e tudo mais, é uma coisa que sim, vocês precisam saber, sim, ela é essencial, mas a gente já teve outras palestras também do Catu explicando um pouco. Se vocês viram provavelmente de SQL, vocês devem ter associado, enfim, essa questão de você ter tabelas com chaves para você conectar, etc. Então, vou passar nisso por cima e vou focar mais na questão de construção de dashboards mesmo em Power BI, que eu acho que é o que traz o diferencial aí no final, né, para vocês nas empresas e tudo mais. Então, a gente vai passar por isso. E agora, por que usamos hoje o Power BI? Que é uma coisa muito interessante. Tinha uma ferramenta antes, ele existe ainda, claro, né, muito semelhante à proposta do Power BI, que chama-se Tableau. Foi, acho que uma das primeiras que foi feita aí para Data Visualization, só que o Tableau, ele é muito caro, a licença dele é carésima, e ele é menos friendly. E aí, como esse daqui, ele é da Microsoft, isso tudo é a minha opinião, tá? Vocês podem pensar o que vocês quiserem a respeito, mas isso é o que eu posso dizer para vocês do que eu sei. O Power BI, ele é construído pela comunidade, como muitas coisas da Microsoft. Então, por exemplo, você pode ter diversos gráficos, além dos nativos, eles atualizam praticamente todo mês, novos tipos de gráficos, etc. Por exemplo, se eu quiser construir alguns gráficos, eu tenho aqui, nessa abinha de visualizações, todos eles bem demonstrados aqui. Só que se eu quiser algum gráfico que não está aqui, como é o caso desse gráfico tornado, eu posso clicar nesses 3 pontos aqui, obter mais visuais, e aí ele automaticamente me manda para... Deixa eu só ele carregar aqui, pensar. Para uma loja do Power BI também. E aí você pode pesquisar, enfim, você tem quinquilhões de possibilidades, isso aqui é nuvem de palavras, enfim, é bem interessante também. E você pode criar vários e vários outros visuais que não são os nativos do Power BI, justamente pelo fato dele ter esse fator de ser construído, por assim dizer, pela comunidade, né? Se eu não me engano, existem alguns fóruns em que as pessoas podem pedir gráficos diferentes e, se eles forem bem votados, os desenvolvedores da Microsoft se propõem a fazer. E você pode também pesquisar gráficos e baixar e importar para o Power BI. Então, ele é bastante, como é que eu posso dizer, construído socialmente, por assim dizer. E ele é muito mais simples de trabalhar, cara. Eu já trabalhei com Tableau também, enfim, é um cu. Assim, é legal, o resultado é incrível, é muito da hora, só que o processo de construção dá muito mais trabalho do que construir em Power BI. E é isso, né? Não sei porque eu trouxe esse comparativo, mas se você trabalha em empresa, eu acho que é interessante saber essas duas coisas também. Tá? Agora, a respeito do que você tem sobre o Power BI de fato. Você tem o Power BI Desktop, que é esse aqui que a gente está usando. Ele é gratuito, então é uma outra coisa interessante. Vocês conseguem construir esses mesmos gráficos ou quaisquer outros gráficos que vocês queiram de graça. Vocês só precisam baixar o Power BI Desktop, que seria basicamente a área de formatação do Power BI. Então, você consegue aqui criar absolutamente o que você quiser. Onde que entra a parte paga do Power BI que você tem licença? Na hora de publicar. Quando você vem aqui e joga ele para a web. Geralmente ele é usado em empresas, né? Se eu não me engano, acho que era da última vez que eu vi, 9 e poucos reais a licença por usuário. Então é bem mais barato que o Tableau. Mas você publica, enfim, partilhar, essa questão de compartilhar o resultado pronto dele, é aí que entra a parte da licença. Só que eles tiveram essa sacada interessante de deixar você construir de graça, entendeu? Então essa é a parte legal. Por exemplo, eu poderia simplesmente reduzir tudo que eu tenho aqui e printar o resultado, por exemplo. Se eu quisesse botar numa apresentação, sei lá, quero um gráfico estático, não quero um gráfico dinâmico, quero jogar numa apresentação. Printo o que eu fiz e mando para lá, entendeu? Então eu posso fazer isso também. Aí beleza, você foi lá, baixou o Power BI Desktop, depois também eu mando para vocês, enfim, o pessoal do Catu me ajuda a lembrar aí o link de onde baixar e como baixar o Power BI Desktop, ou até um vídeo, enfim, no YouTube da vida aí sobre como fazer isso de maneira simples, para vocês poderem também construir. Agora, sobre o Power BI em si. Na hora que você abre o Power BI, você pega aqui, por exemplo, uma página em branco, que você tem a área do relatório. Aqui na direita você tem os campos. Então aqui você já tem várias tabelinhas. Essas tabelinhas aqui fui eu que importei. Daqui a pouco eu mostro para vocês como seria a importação desses dados. E aqui no meio você tem as visualizações em si. Então,
Por aqui você pode clicar no gráfico que você quer, etc. Tal, e começar a mexer com os valores, as medidas, etc. Que a gente vai fazer também na sequência. E aqui mais à esquerda você tem a seção de filtros. Por exemplo, a gente está olhando aqui no Dash os gráficos, e aí eu quero colocar um filtro. No caso aqui eu joguei o ano realmente como um filtro, um slicer, né, que seria uma segmentação de dados, mas eu poderia não colocar ela aqui. Posso, por exemplo, apagar, ele vai unir absolutamente tudo aqui, fazer a soma de uma maneira que não faça sentido, e eu poderia jogar ele aqui na seção de calendário mesmo, desculpa, na seção de filtros mesmo. E aí você tem filtros em todas as páginas, que são filtros que se aplicam a todas as páginas, filtros nessa página, e eu posso escolher, ou se eu selecionar um visual, eu tenho a opção filtros nesse visual. Por exemplo, eu quero selecionar um ano e deixar ele travado só para esse gráfico aqui. Eu posso arrastar o ano e deixar ele filtrado só nesse visual. Mas supondo que sejam os filtros para todas as páginas. Aí eu vou aqui, seleciono filtragem básica, e aí eu seleciono lá o ano de 2060. E aí ele vai filtrar absolutamente tudo, só que agora não só os gráficos que eu tinha mandado, né? Mas também os outros gráficos. Então, para absolutamente tudo que eu tenho nessa página, ele filtra o ano. Agora eu vou dar uns Ctrl Z aqui para voltar para o que a gente tinha antes. Pronto, é isso. Aqui em cima, eu tenho toda a seção para trabalhar. Então, eu tenho a página inicial. Aliás, vocês vão perceber que ele é bem semelhante com o Excel, né, em algumas coisas aqui. Então, na página inicial tem essa seção de obter dados, que é de onde eu vou trazer essas tabelinhas aqui, e tem alguns já pré-selecionados para facilitar. Transformar dados, é por aqui que eu abro o Power Query, depois que eu já trouxe os dados, eu edito esses dados via Power Query. Aqui é para atualizar as informações que eu tenho, e mais algumas opções que vocês podem aí descobrir na vida depois, né? Fique à vontade para fuçar. Inserir, eu posso jogar caixas de texto, posso jogar imagens, botões, formas, etc. Enfim, isso que vocês podem depois mexer. Na área de modelagem, eu tenho algumas informações interessantes. Gerenciar relações, etc. Tal. E tá bom, depois vocês descobrem mais fuçando aí. Vou mostrar mais as outras partes práticas mesmo. E na esquerda, eu tenho a união de coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho 3 possíveis seleções aqui. A primeira são os visuais mesmo, que seriam os gráficos, os relatórios. Então aqui é onde eu trabalho com os gráficos. A segunda são os dados, que é a visualização de tabelas. Isso aqui seria semelhante a você abrir o Power Pivot no Excel. Então você tem essa informação, por exemplo, aqui eu tenho todas as tabelas, tá? E as informações que eu tenho delas, que são os dados de previdência. Então, por exemplo, eu tenho essa daqui chamada dados extras. Eu clico nela, é exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, eu tenho o ano, população, homem, mulher, etc. Tal. E aí, se eu quiser a informação que eu tenho outra, de calendário, essa daqui foi eu que fiz. Eu só tenho de dimensão e calendário. Então, eu tenho os anos e décadas, que foi eu que criei também. Faixa etária. Eu fiz um deparo de faixa etária também, uma tabela de dimensão de faixas etárias também. Foi onde eu criei o que eu comentei com vocês. Eu tenho o grupo etário. Esse aqui é exatamente o que veio dos dados do IBGE, esse aqui é um secundário que eu criei. Aqui eu coloquei algumas tabelas para ordenar esses dados. Por exemplo, se vocês prestarem atenção, aqui ele mostra de 0 a 90, certo? Então está corretíssimo. Só que isso aqui é um texto, nada diz para ele que essa daqui é a ordem correta. Então o que eu fiz? Nessa tabelinha aqui eu criei um auxiliar numérico de 1 até 19, para que eu pudesse ordenar essa coluna aqui nos meus visuais a partir da referência dessa coluna que eu criei para isso. E essa ordenar 2 é para eu conseguir classificar o grupo etário resumido. Por quê? Aqui eu repito, né? 0909, 11, entendeu? Então ele entende o que eu quero fazer também. Preciso das duas para fazer isso daqui. E, enfim, a partir daqui você consegue checar os seus dados, assim, um overview rápido da informação que você tem nas suas tabelas, sem ter todo o tempo de carregamento que você teria, que não é tão grande, mas é um pouco maior, que você teria se você abrisse via Power Query. Aí, beleza, né? Passada essa parte, você tem a terceira tabelinha aqui embaixo na esquerda, que é de relacionamento de dados. E isso aqui é interessante porque aqui que entra a sacada, que remete um pouco ao que você tinha de SQL e afins e tal. Basicamente, como que funciona? Em termos de relação de dados, por exemplo, tudo isso daqui são tabelas no Excel. Eu vou mostrar para vocês a fonte original desse Paranauê aqui, peraí. Para vocês verem que eu não estou mentindo de como o negócio é do meu TCC, realmente ele é do meu TCC. A base está aqui, depois eu mando ela para vocês também. Inclusive eu tinha outros dados aqui que eu pensei em fazer também, mas eu achei que seria mais simples trazer só os de IBGE.
mas eu tenho dados de resultados de receita e despesa, etc. Se algum dia vocês forem fazer o TCC sobre previdência, recomendo fortemente que vocês peguem essas coisas aí, cara. Não agora, e se vocês colocarem meus gráficos lá, eu vou saber que são vocês, eu tenho isso aqui gravado para provar, parceiro. Então, não coloquem os gráficos no seu TCC. Coloquem também, pode usar, fica à vontade, mas deixa eu apresentar o meu primeiro. Sobre as tabelas de calendário, essa daqui é aquela primeira que eu criei, basicamente eu tenho a entrada dos anos sem que eles se repitam, então, de 2010 a 2060, projeções da população do IBGE, essa daqui é a tabela crua que eu tenho, ela me traz sexo, né, se é homem ou mulher, grupo etário, de 0 a 90, isso aqui vai se repetindo por ano, então eu tenho todos os anos também, e população. Eu estou mostrando isso daqui para vocês, fazendo questão de mostrar para que vocês vejam qual que é o formato de tabela que vocês têm que ter para construir informações no Power BI, porque a maioria delas vai ser nesse mesmo padrãozinho que vocês vão precisar elaborar primeiro. Não precisa ser em Excel, ele pode ler dados de vários lugares, ele pode ler... Como chama, meu Deus? Esqueci agora os outros milhões de exemplos, mas, por exemplo, o TXT ou qualquer outro do tipo. Ele pode também fazer conexões que a gente chama de APIs, que seriam com outros bancos de dados e afins e tal. Inclusive, um projeto muito bacana que eu fiz foi trabalhar com dados de Google Analytics. Eu importei eles para Power BI e fiz dashboards para a empresa que podiam ser atualizados automaticamente. Enfim, o bagulho ficou bem legal, mas vocês podem explorar depois as possibilidades. E aí, beleza, a gente tem aqui receita e despesa, que eu não usei em nenhum dos dashes, mas elas existem. Não usei esses dashes que vocês viram, pelo menos. E os dados extras, que também são populacionais. Então, você tem aqui anos também. Essa tabelinha aqui, ela já vem pronta no site do IBGE, tá? É até mais tranquilo de pegar. População, ela vem bem maior, eu peguei só os dados que me interessavam. População total, quantos são homens, quantos são mulheres, percentual de nascimento, percentual de óbito, expectativa de vida total, isso aqui é cada um deles, expectativa de vida de homens, mulheres, e a idade mediana, são os dados que a gente está vendo lá. Ponto só para lembrar de onde eu peguei, e o D faixa etária, eu deixei aqui D de dimensão, como eu disse antes. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém fala um oizinho aí, só para saber como eu estou falando sozinho. Oi, está. Maravilha, tá vendo? Agora eu entendo, cara, aquela insegurança que os professores têm. Você vai falar, uma hora você esquece, sabe? É bizarro. E eles ficam, você tá me ouvindo bem? Eu penso, claro, cara, mas agora eu entendo, tá? Compreensível. Aí, beleza. Por que chama-se de dimensão? Por quê? E eu coloquei esse desenho aqui na frente. Isso daqui é a linguagem de relacionamento de dados mesmo. D de dimensão, calendário. Dimensão, calendário. Porque aqui eu tenho a informação ano sem que ela se repita, e eu tenho a informação ano na minha tabela de receitas de despesas, que eu não estou usando nesse modelo, mas ela existe, e lá eu tenho o ano de maneira que ele se repita. Então, eu conectei esses dados aqui. Essa tabela aqui a gente chama de tabela fato. Fato porque ela tem dados, não sei por que é fato, alguém escolheu algum dia na vida, ficou fato. É um fato. E aqui você tem dados de maneira que eles se repitam. Então, o ano aparece várias vezes, por isso tem esse asterisco aqui, e aqui o ano só aparece uma vez, por isso que é uma relação de 1 para muitos. No Power BI, você consegue fazer relações de muitos para muitos também, desde que ela faça sentido. No Excel, não dá para fazer, no Power Pivot. E lembre-se, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, Power Pivot, Power Query, Power View, existem no Excel, e são ferramentas muito úteis, cara. O Power Pivot no Excel, ele é uma revolução, assim, tipo, você tem troca de graça, sem ter que ficar fazendo o tempo todo, facilita muito minha vida, tipo, no dia a dia do trabalho, por isso que eu estou puxando a sardinha para esse assunto aí. Se algum dia vocês sintam interesse em saber, eu acho bem bacana pesquisar sobre, assim. É bem melhor trabalhar com tabelas dinâmicas que se montam sozinhas, praticamente, do que ficar fazendo toque V na mão e sofrendo. Inclusive, essa tecnologia aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é muito melhor do que macro, cara. Eu sei VBA também, eu dava monitoria de computação básica e posso garantir para vocês que Power BI é muito melhor do que fazer macro. Você sofre muito menos. Aí, beleza. Então, aqui eu tenho resultados com DRUs, que são despesas não vinculadas, enfim, isso aqui não interessa, não interessa para o assunto de hoje, mas você tem também uma relação de 1 para muitos, e o ano é a variável que tem em comum entre todas essas tabelas aqui, e é por isso que eu consigo conectar todas elas depois na hora de montar os visuais, porque elas têm informações em comum, essa informação em comum é a chave, e as chaves eu faço em tabelas de dimensão, e nas tabelas fato eu deixo as informações se repetindo. Então aqui eu tenho aquela tabelinha de dados extras que eu mostrei para vocês, que você tem ano, expectativa de vida, blá, blá, blá. E aqui também vinculados de anos. Aqui como o ano só aparece uma vez, ela fica de 1 para 1, tá vendo? Mas é indiferente. O importante é que você tenha um aqui e aqui pode ser qualquer coisa.
Projeções da população, um para muitos, porque lá se repetem os anos. E aí, faixa etária é uma dimensão que eu criei só para poder trabalhar as informações que eu tenho nas projeções populacionais. E aí, para que eu pudesse me organizar, que é o que a gente vai entrar agora na sequência, eu criei uma tabelinha através de uma consulta nula, ou seja, é como se fosse uma tabela vazia, só para poder guardar as medidas que a gente fez e que foram usadas, que a gente vai fazer de novo, mas que foram usadas para esses gráficos aqui. Então, isso daqui depois eu mostro também como fazer, se eu esquecer, alguém me lembre, e é isso aí. Então, basicamente é isso. D de dimensão, as dimensões conectam-se a fatos, a tabelas fatos, e por isso que chamam-se de dimensões. E elas são as chaves que você tem um para muitos. Então, são elas que conectam todas as outras informações num único lugar e que permitem que você consiga trabalhar essas informações, esticar, diminuir, etc., tudo no mesmo lugar, seja aqui no Power Pivot ou em tabelas no Excel. Aí, beleza. Então, vamos lá. Se você clica aqui em transformar dados, ele vai abrir o Power Query. E, no caso, o Power Query é uma outra ferramenta muitíssimo útil, né, que serve para você trabalhar esses dados aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho escrito, né, que são dados, está o número deles, etc. Por exemplo, o ano são números, está aqui escrito 1, 2, 3. Eu posso clicar aqui e, por exemplo, se aqui fossem números decimais, eu poderia falar, não, essa variável aqui, na verdade, é composta de números decimais. Ou então, na verdade são percentuais, na verdade são datas, na verdade são textos, enfim, você pode trabalhar esses dados. E é como se você estivesse fazendo tudo isso daqui via SQL, só que não, entendeu? Você faz isso aqui de maneira muito mais intuitiva. Por exemplo, se na primeira linha tivesse um espaço em branco, ou tivesse algum problema, eu poderia clicar aqui. Usar a primeira linha como cabeçalho. E aí ele ia subir absolutamente todo mundo uma linha para cima. E aqui na direita eu tenho escrito a informação de etapas aplicadas. Ou seja, ele me deixa uma historinha de tudo que está rolando e de cada um dos passos que ele fez. Por exemplo, aqui eu fiz alguma coisa, está escrito como tipo alterado. Eu vou desfazer, mas... Não vou desfazer não, vai ter com medo de dar bosta. Vou pegar alguma dessas aqui, que eu não fiz nada, que eu não usei para nada. Você tira aqui, por exemplo. Aí ele desfaz. Tá vendo? Ele tinha entendido, por exemplo, que aqui era texto. É isso mesmo. Ele tinha classificado automaticamente para mim cada uma dessas colunas aqui. Aí quando eu tirei o tipo alterado, ele desfez esse primeiro passo que ele tinha feito. Então, por exemplo, aqui seria texto. Aí já deu bosta. Então desfaz. Enfim, você pode ir, você pode vir e fazer o que você quiser. Mas você pode brincar com essas possibilidades aqui. O Power BI, ele tem duas linguagens, pelo menos duas que eu conheço, talvez vocês conheçam mais, mas faz parte, que é a linguagem M. A linguagem M é a que fica aqui no Power Query, da qual eu não sei absolutamente nada. Por exemplo, você podia clicar aqui em editor avançado, e aí você teria exatamente em código cada um dos passos que ele fez. Ou seja, esses passos que eu tenho na caixinha aqui, de etapas aplicadas, e cada uma das coisas que eu selecionei, ele faz em código e ele deixa escrito como foi que ele fez, cada um dos passos. Então eu não sei absolutamente nada de linguagem M, sigo bem sem saber, mas a título de curiosidade ela existe, caso vocês queiram saber. Então, por exemplo, eu poderia criar uma tabela ou alguma coisa assim, como é que eu posso dizer? Um trabalho com dados, né, um cuidado, zeladoria de dados, por assim dizer, com código. Poderia, por exemplo, vir aqui em editor avançado, incluir um código inteiro e ele montaria para mim todos os passos. Mas, geralmente, eu faço clicando mesmo, cada um deles, tal. E aqui você consegue ver todas as tabelinhas, consegue mudar, etc. Tal. Beleza. Aí, fora o Power Query, alguma mudança que vai causar alguma coisa mais para frente, mas tudo bem, a gente segue o barco de boa. Tá bom, meu filho, deixa pra lá. Segue o barco, finge que tá tudo certo. Fora a linguagem M do Power Query, você tem a linguagem DAX. E a linguagem DAX é através da qual a gente faz todas as medidas, que vocês vão ver. Então, basicamente, o que acontece? Vou pegar e selecionar uma das medidas que eu já criei, só para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a linguagem DAX. A linguagem DAX ela é muito semelhante à linguagem do Excel, de fórmulas, só que em inglês. Então, tipo assim, ela não é exatamente igual às fórmulas em inglês do Excel, mas ela é semelhante. Por exemplo, se você faz um PROC-V em Excel, ele chama PROC-V em português, em inglês ele chama VLOOKUP, que seria Value Lookup, né? E aí, se você faz um PROC-V aqui, ele chama Lookup Value, e aí ele muda a ordem dos argumentos. Mas, por exemplo, deixa eu pegar alguma que tenha mais informações ali, simplesmente somar. Vou mostrar como eu fiz, vai, é mais fácil. Essa daqui como exemplo.
eu mandei ela arredondar a expectativa de vida das mulheres com uma casa decimal e fazer um concatenar com a palavra espaço anos, para gerar isso daqui. Tá vendo? Essa medida aqui, 84 anos. Ou seja, o que eu selecionar, o ano de 2060, então ele leva em consideração esse filtro, que eu filtrei o ano de 2060 para chegar em 84 anos aqui, e ele arredonda para uma casa decimal, e depois ele coloca o espaço anos também. Então, beleza. Aí tá, você vai criar uma fórmula aqui. Vamos supor que a gente vai criar uma medida, só para mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Eu vou mostrar uma medida como exemplo, porque ela não está em nenhum lugar desse dashboard aqui, e eu acho que ela é muito importante para vocês saberem. Vamos fazer uma calculate, só para vocês entenderem, vai. Sei lá, exemplo. Vamos calcular deixa eu ver. Deixa eu pensar algum exemplo interessante. Vamos pegar uma coisa que não faz sentido mesmo, só para a gente poder seguir, vai. Total de homens somando a população de todos os anos. Não faz sentido aqui, mas tudo bem, não tem problema. E coloca calculate, e aí ele vai te dar os argumentos, que é a mesmíssima coisa que ele faz no Excel. E aí você já sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Por exemplo, eu vou calcular alguma medida que eu já criei, que pode ser projeção da população, projeção POP, que é uma outra medida que eu já fiz, aí uma vírgula, e agora eu vou colocar o filtro, por exemplo, deixa eu ver, all, todos os anos. Aí eu coloco ano, aí tem aqui de calendário ano, pá, fecha. Então ele vai fazer uma medida que calcula a projeção da população, a soma de todo mundo, considerando todos os anos, certo? Ok, aí ele vai fazer ela aqui, do exemplo. E agora eu vou colocar um outro cartãozinho aqui. Tudo isso daqui que vocês estão vendo foi feito com cartõezinhos. Seria esse 1, 2, 3 aqui. Criei um novo, pá. E vou jogar essa medida aqui, que a gente fez de exemplo. Ou seja, 228 milhões. Então, na verdade, ele somou, tipo, a população de todo mundo. Deixa eu só ver uma coisa, para ter certeza que ele não está filtrando. Corno, ele está filtrando. Ou seja, alguma coisa de errada não está certa. É isso que eu posso dizer. But now, I'm gonna find out why. Calculate, projeção, população. Por que será? Não faço ideia. Mas enfim, a ideia era que ele, na verdade, não filtrasse isso daqui. É tipo, você pode usar Calculate para trabalhar com contexto de filtro. Por exemplo, se eu quisesse fazer um share de quantos por cento da população são homens, certo? Eu faria um Calculate, colocaria o total da população, considerando todos os sexos, e aí depois eu faria uma medida só para os homens e dividiria essa medida dos homens pelo total, considerando todos os sexos. Então, na verdade, o Calculate serve para você fazer esse tipo de coisa, considerando contextos de filtros diferentes. Bom, aí agora a proposta de hoje seria basicamente a gente fazer o seguinte, que é o que a gente vai usar para agora. Construir esses mesmos gráficos aqui, eu vou mostrar para vocês como eu fiz cada um deles, para vocês entenderem como funcionam as medidas, como funcionam os dashes, etc. Tal. É mais um overview simples mesmo, tá? A gente vai fazer aqui nessa abinha de to do, começando por esse de tornado aqui, que seria a pirâmide etária, certo? Só ver o que foi que eu fiz com ele. Projeção população, faixa etária, meu filho, etário, população sexo, tá de boa. Então vamos lá. Você foi lá e baixou um gráfico X específico que você quer, certo? Eu vou criar uma outra tabelinha para a gente conseguir fazer essas medidas aqui também. Inserir... Não, página inicial. Obter dados. Eu vou colocar uma consulta em branco, que é para fazer uma tabelinha vazia, que nem aquela ali que a gente tinha. E aí eu vou chamar ela de medidas ao vivo. E pronto. Vai ser isso mesmo. A gente separa tudo que a gente fez aqui. E eu vou colar de mim mesmo no passado, porque é só comer, né? Já está feito, então não precisa sofrer duas vezes, correto? Então vamos lá. Fui lá, selecionei o gráfico que eu quero fazer, que é esse aqui de tornado. Para esse gráfico de tornado, eu tenho os gráficos, eu tenho as informações em projeção da população, certo? Então eu quero a população, eu poderia só jogar em valores essa população, que ele entender que eu quero que ele some,
Não é um problema, você poderia simplesmente fazer isso, só que não é o ideal, não é o indicado. Interessante é que você crie medidas, por quê? Depois você pode trabalhar essas medidas de outras formas também. Então a gente vai criar uma medida. Vou fazer o seguinte, eu não gosto de sofrer, tá? Vou copiar este menino, que já fizemos. Vou jogar ele aqui. Só de pensar. Aí está o osso. Para a gente sofrer menos. Tá, o que ele usa aqui é a projeção da população, e a projeção da população é simplesmente a soma de população. Tá ótimo. A gente vai começar criando essa medida, que seria a soma da população, aqui no Medidas ao Vivo. Você clica com o botão direito, nova medida, ou você clica lá em cima e seleciona a nova medida, né, da maneira que você preferiu. A gente vai colocar a população total, 2.0. Vai ser igual a soma, que é sum, de população. E você tem aqui cada uma das tabelas. Ele sempre te traz a informação de traço, o nome da tabela, e depois qual que é o nome da coluna. Então, isso que você tem entre parênteses aqui é o nome da coluna, e o que você tem na esquerda é o nome da tabela. Então, vamos lá. Soma de população, fecha. Ele vai criar a medida. E aí, na hora que você cria um novo dashboard, ele vai ter alguns campos aqui. Por exemplo, campo de valor, campo de legenda e o campo de grupo. Esse daqui, em especial, ele traz esses 3 parâmetros. Você sempre pode trazer, dependendo do gráfico que você estiver usando, ele vai ter parâmetros diferentes. Então, vou jogar aqui em valores o total da população. Ele ainda não mostra nada, porque a gente não jogou o grupo. Aí eu vou aqui em... Eu poderia usar o grupo etário direto daqui, porque a gente está usando só essa tabela, mas eu vou usar aquela outra dimensão que eu criei para isso, porque ela tem outras opções também. E ela conecta com mais de um dado, por assim dizer. Então, eu vou lá e vou jogar o grupo etário em grupo, que é o que ele está pedindo aqui. Então, ele já começa me trazendo essa informação. De 0 até 90 anos, tá vendo? A primeira coisa que ele faz é classificar a segunda ordem da fonte. Esse aqui é o padrão, por assim dizer. Ele mostra de 0 a 90, porque se você olhar a fonte original, que é aquela tabelinha, ele tem essa informação. Nessa ordem. Aí você clica nos 3 pontinhos, ele tem as opções de exportar dados, mostrar tabela. Se você clicar em mostrar como uma tabela, ele vai te trazer aqui embaixo quais são os dados que você tem na tabela por trás disso daqui, certo? Aí você clica em voltar ao relatório, beleza. Então ele te permite fazer alguns pontos de verificação, por exemplo. E aqui eu tenho a opção, classificar por grupo etário ou população 2.0, que são as informações que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu classificar por população, ele vai mudar a ordem para, tipo, do maior para o menor, tal, tá vendo? Por soma de população por faixa etária. Tipo, também não faz sentido. Mas seria o que ele faria de cara. E esse gráfico de tornado, ele te permite fazer essa divisão, que é exatamente o que a gente fez, de homens e mulheres. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sexo, que está aqui, e vou jogar na legenda. E automaticamente ele monta do jeito que eu quero aqui. Homens de um lado, mulheres do outro aqui, e a faixa. Só que eu quero que ele fique classificado igual a gente tinha feito no primeiro exemplo, que seria de baixo para cima, de 0 a 90. Então, o que eu faço? Deixa eu só pensar. Acho que eu estou dando essa informação. Grupo etário. Ele está usando o grupo etário que está aqui, certo? Eu clico aqui, em grupo etário. Aí eu clico em formato. Na verdade, não. Deixa eu só lembrar, que eles atualizaram há pouco tempo. Isso daqui ficava em modelagem, agora ficou em outro lugar. Você vem aqui em ferramentas, é isso mesmo, ferramentas de coluna, e aí você tem aqui, classificar por coluna, e aí eu seleciono ordenar. No caso, ele já estava. Por padrão, ele viria com classificado por ela mesma, tá? Por padrão, ele vem aqui, classificado por grupo etário. E aí eu escolhi para que ela fizesse, para que ela fosse classificada pela ordenar que eu criei justamente para isso. E aí eu venho aqui no gráfico, clico nos 3 pontinhos, e mando ele classificar por grupo etário, que já está classificado pela minha ordem lá do ordenar. E aí, automaticamente, ele fica do jeito que eu quero. Então, eu tenho aqui na esquerda o grupo etário, e eu tenho os valores na direita e na esquerda separados por homem e mulher, e ele fica desse jeitinho aqui. Homens e mulheres, tal, pequenininho, ele tem um títulozinho e tal. E aí que entra a parte interessante. Aqui na aba de visualizações, que é essa do meio,
você tem a primeira informação, que seriam os valores mesmo, tal, e aí depois você tem esse rolinho de formatação aqui, chama-se formato. Esse rolinho de formatação você pode fazer absolutamente todas as mudanças no gráfico que você quer. Por exemplo, as cores de dados. Supor que eu quisesse, eu não vou deixar igual que estava lá, porque eu não gosto de repetir. Mas vamos colocar, sei lá, homens de rosa e mulheres de azul para quebrar a Damares. Vai. Certo? Inverti o rolê. Vamos botar uma cor diferentinha também, só para não ficar exatamente igual, senão vai quebrar. Vou botar homem de rosa choque. Mulheres de azul escuro. Pronto. Aqui. Só fazer diferente. Então você tem lá homens e mulheres e tal. E aí depois, cores de dados, você pode mexer no eixo X, no caso que ele está como homens e mulheres, porque esse gráfico aqui ele é daqueles que a gente baixou por fora, né? Geralmente em eixo X você tem realmente a informação que está no eixo X, quando são gráficos nativos do próprio Power BI. Mas você tem aqui em rótulos de dados a informação aqui dentro, no meio, tá vendo? Posso mexer no tamanho dela, posso mudar as cores, por exemplo, preenchimento interno, ele está com branco. Poderia deixar preto se eu quisesse, aí ele vai ficar bom rosa e o outro vai sumir, entendeu? Vou deixar branco mesmo, não tem problema. Preenchimento externo, são só esses dados que estão aqui em cima. Enfim, ele vai te dando uma série de opções. Legenda é o que eu tenho aqui em cima, né? Homens e mulheres. A posição está como populares, mas eu poderia colocar inferior, esquerda, direita, vou deixar superior, central. Na verdade, eu vou deixar inferior, central, só para ficar diferente também. Aí ele vai ficar aqui embaixo. O tamanho dela está tamanho 8, vou jogar um tamanho 15 para ficar gigantesco. Eu vou precisar de... Não ficou gigantesco como eu queria. Mas eu vou precisar de mais espaço. Vou jogar um 20 aqui só para dar um chance. Aí ele tem título. Eu posso desativar o título para ele não mostrar aquele títulozinho que ele tinha em cima. E ele tem mais uma coisa que eu queria muito achar onde que eu preciso mudar esse negócio aqui. Que seria o eixo mesmo, para aumentar. Vocês podem ver que eu aumentei ele no outro, mas... A gente vai achar. Será que é cabeçalho? Provavelmente não. Títulos de dados. O que isso aqui faz? É só o do meio. Beleza. X tem nada. Grupo. Grupo é esse aqui. Pronto. Vamos pintar de preto para aparecer um pouquinho melhor. E vamos aumentar o tamanho dele também para 12, por exemplo. Só para ficar mais visível. Então assim já recriamos o primeiro dos gráficos que a gente tinha lá. E aí depois é só questão de organizar mesmo, né? Vou fazer eles separadamente, em vez de tentar montar eles aqui também. Mas de resto é só você colocar ele na posição. Por exemplo, se você não clica em absolutamente nada, você tem o rolinho aqui ainda de formatação. E aí você, clicando nele, consegue formatar a página que você está olhando. Por exemplo, se vocês prestarem atenção, esse gráfico aqui, esse mesmo gráfico, ele está menor aqui do que nessa outra abinha que a gente estava fazendo. Essa abinha aqui, ela está menor. Por quê? Porque o tamanho da página é diferente. Você tem informações da página, tamanho da página. Por padrão, ela vem 16:9. Você pode personalizar e você pode aumentar de acordo com a sua necessidade. Aí aqui em Dash População, eu deixei em 1.600 de largura, que é esse espaço aqui, e 900 de altura para construção. E aí, enfim, você pode trabalhar isso da maneira que você achar melhor e da maneira que atenda às suas necessidades. Também. Beleza, vamos para o próximo gráfico. A gente criou esse primeiro aqui, vou jogar mais uma abinha. Aliás, tem uma coisa a mais que tem lá também, que não tem aqui, que eu vou jogar também para a gente já ver e já matar. Que é basicamente o seguinte, hein? Vou apagar esse primeiro, vou deixar só o segundo que a gente fez. Meu filho, morre. Pronto. Vou deixar só esse aqui, que a gente fez depois. Cara, essa facilidade de clicar nas coisas e arrastar na página é uma coisa que era terrível no Tableau, cara. O Power BI você consegue fazer muito fácil. Aí, beleza. Pá, joga aqui. Agora, vamos supor que a gente quer colocar aqueles cartõezinhos que eu fiz aqui em cima, vai. Esses aqui, de homens e mulheres. E recriar essa informação aqui. 71 anos, 79. Na verdade, a gente quer filtrar por ano também e tal. Vamos começar jogando o filtro do ano. Dentro dos visuais que eu tenho essa possibilidade aqui, que é segmentação de dados, né? Eu clico nela, e aí automaticamente ele joga aqui para mim também. Só que existe uma outra coisa que eu posso fazer. Eu não preciso necessariamente usar uma segmentação de dados assim. Eu posso, por exemplo, fazer um outro gráfico, que se eu clicar nele, ele vai filtrar para mim, entendeu? Por exemplo, eu poderia ter um
que me fizesse isso aqui, ó, um share, né, um gráfico de bolinha desse aqui, em que eu jogasse o sexo. E aí ele vai me falar absolutamente nada, que não tem valor. Deixa eu jogar aqui a soma de população que a gente fez para valores. Aí agora ele me fala, nesse outro graficoilo aqui, quantos são homens e quantos são mulheres, certo? Deixa eu só jogar ele um pouquinho mais para cá. Você venha para cá e você venha para cá. Vai, filho, vamos. Beleza. Se eu clicar aqui em homens, na verdade em mulheres, aí ele vai realçar. Não sei por que ele abriu isso aqui, tá? Eu cliquei alguma coisa errada, peraí. Eu incluí isso aqui sem querer. Se eu clicar em mulheres, ele vai realçar a informação das mulheres aqui, que está em azul, para confundir vocês mesmos, tá? E aqui está em preto, que vocês têm que lutar. Se eu clicar em homens, aí ele vai realçar a outra parte aqui, que são os homens. Tá vendo? E se eu vier aqui em dados / analisar, na verdade não, formato, isso como mudando as coisas de lugar, eu me perco mesmo. Formato, eu tenho essa opçãozinha aqui, que é editar interações. Por exemplo, nesse momento aqui, a partir do momento que eu clico aqui com este gráfico selecionado, eu tenho o que ele faz em relação a esse outro gráfico aqui. Deixa eu só deselecionar para ficar mais fácil de ver. Eu vou deixar eles da mesma cor, só para a gente sofrer menos também. Porque eu não sou tão mal assim, velho. Vou deixar as mulheres de azul. Vamos deixar os homens de rosa. Aqui também. Vai ficar legal. Vai ficar preto, mano. Vai ficar assim. Aí eu venho aqui em formato. E se eu clicar em editar interações com esse cara aqui selecionado, eu consigo ver o que ele está fazendo com o outro gráfico. Por exemplo, aqui eu tenho a opção de filtrar, eu tenho a opção de realçar, que é o que está selecionado por padrão, e eu tenho a opção de não interagir, certo? Se eu selecionar o não interagir, quando eu clicar não vai acontecer nada com esses caras aqui. Se eu selecionar filtrar, e eu clicar, por exemplo, em nomes, aí ele vai mudar o gráfico, entendeu? Ou seja, eu posso usar esse gráfico aqui como filtro. Eu não preciso de fato colocar um filtro. Eu posso fazer um outro visual e fazer com que esse visual filtre o visual inicial. Enfim, N possibilidades, mas era só para mostrar para vocês mesmo. E essa questão de interação de dados e de como os dados conversam é muito útil e muito importante. Assim, por exemplo, às vezes você tem, como no exemplo do nosso dash população aqui, eu tenho todos esses gráficos aqui, certo? Eu tenho essa segmentação de dados aqui, se você clicar em cima, você vai ver que ela é de fato uma segmentação de dados. E olha, eu selecionei para que ela não interaja com esse gráfico aqui, ou seja, quando eu seleciono o ano, ele não filtra o ano aqui, quando eu seleciono o ano, ele também não filtra o ano embaixo, que não faria sentido, mas ele filtra esse carinha aqui, e ele filtra esse carinha aqui, que são a idade máxima, né? Vou pagar essa idade média, escrevi errado ali. Ele filtra a expectativa de vida dos homens, das mulheres, e ele filtra o ano em relação a qual a minha pirâmide etária está se referindo. Então, é muito importante essa questão de interação de dados também, como os dados conversam. Agora eu vou deixar ele deselecionado. Eu tenho outras coisas interessantes aqui também. Por exemplo, eu selecionei esse visual. Eu quero que ele fique na frente de tudo, vai. Porque eu posso jogar uma foto aqui, por exemplo. Eu não fiz hoje, mas eu poderia colocar uma foto no fundo aqui, para deixar, tipo, tudo preto. Poderia colocar, sei lá, o ursinho do Catu aqui. Ursão, né? O ursinho fica meio X. Podia deixar o urso do Catu aqui e deixar, por exemplo, ele atrás de tudo, ele na frente de tudo. Aí eu posso clicar aqui em avançar, trazer para frente, ou recuar, enviar para trás. No caso, eu estou selecionando esse slicer aqui. Então, eu poderia mandar ele para trás, por exemplo, ou para frente, porque eu poderia deixar ele na frente de outras coisas, imagens e afins. Então, eu tenho essas opções aqui que também são interessantes. Agora, para concluir a construção desse gráfico aqui. Eu quero jogar o Casper. Aí. Clico fora, agora sim eu clico no slicer, estico ele aqui, pá, e jogo o ano. Venho aqui em calendário, seleciono o ano. Automaticamente ele cria para mim por padrão essa bolinha aqui, que eu acho interessante, porque ela é para você selecionar intervalos, ela é um entre, né? Por exemplo, eu quero entre 2010 e 2060. Então, se eu quisesse ver um ano só, eu teria que selecionar as duas bolinhas iguais, tá vendo? Teria que, tipo, mexer duas vezes, vai. 2021. Ano que vem, do qual não sabemos nada ainda. Pum. Então ele vai mudando. Então essa daqui é uma das opções. Você pode clicar aqui também, deveria poder, na verdade, e escrever o ano que você quer, começo, fim, selecionar, enfim. E beleza, eu tenho essa opção aqui, ou eu tenho, deixa eu só mudar o formato dele aqui, que eu não sei porque que ele tá assim, sendo muito sincero. Vamos apagar e jogar de novo para ver se dá bom. Se eu sofro menos. Tá, ano...
Aí, ó, tem essa setinha aqui para baixo. Eu posso colocar ele como uma lista, literalmente. E aí ele vai trazer uma lista enorme para vocês que não vai caber até o final dessa página, que são 60 anos. 50 anos, na verdade, afinal. Então eu posso deixar ele assim também, para você selecionar. Se eu vier aqui no rolinho de formatação dele, eu consigo, aqui em controle de seleção, ativar a seleção única, porque agora sim, você tem que escolher um ano de cada vez, entendeu? Ou eu posso deixar a seleção múltipla, e aí você pode acumular. Na verdade, se você segura o CTRL e seleciona, você pode acumular. Isso aqui é uma coisa que quando vocês construírem Dash, vocês precisam contar para os usuários finais, tá? Porque ele é assim, inclusive, na versão web. Beleza. Ou você pode colocar ele como lista suspensa também, suspenso. Que é o que eu acho mais fofinho, né? Por isso que eu deixei lá. E aqui você seleciona. Enfim, entre N possibilidades. Menor igual, maior igual, tal. E aí você pode fazer isso. Eu vou deixar em lista suspensa porque a intenção é construir mais ou menos o que a gente fez no primeiro aqui, para mostrar como que a gente chega naqueles resultados e dar insights para vocês fazerem mais depois também. Outros, tal. Então, ok, já tenho o filtro de ano aqui. Eu vou deixar ele para seleção única, que é o que eu quero para esse cara aqui. Oh, cacete. Vamos lá. Power BI é Power. Porra, caralho. Aí tá. Aí, beleza. Eu seleciono os anos aqui. E aí agora, para colocar aqueles outros cartõezinhos também que a gente tinha. Você tem literalmente esse tipo de visual que chama-se cartão, certo? E você pode colocar ele aqui. E a gente pode criar medidas para esse cartão. Por exemplo, vamos lá no medidas ao vivo aqui e vamos fazer uma nova medida. Ai, eu tenho só um pouquinho, porque nada tem que ser fácil. E a medida aqui vai ser título 1, pode ser qualquer outra coisa, tá? Por exemplo, vai chamar ele de expectativa de vida. Expect vida, título 1. Aí esse cara aqui, ele vai trazer, a gente tinha feito lá, arredondado, né? Round number. Na verdade, primeiro eu vou fazer sempre, só para vocês verem como é que ficaria. Idade. Deixa eu só lembrar como é que era mesmo o nome daquela medida. Porque ela não está aqui em população, ela está aqui em dados extras. E ela chama-se... Deixa eu só ele pensar aqui, que tal isso? Pense, meu filho, pense. Expectativa de vida. Ela chama expectativa de vida homens, expectativa de vida mulheres. Então, pronto. Esse aqui vai ser o expectativa de vida homens. Espera aí que eu acho que ele cagou a minha medida. Vamos fazer lá de novo. Que ao vivo é assim mesmo, pode ser fácil. Expectativa de vida títulos vai ser soma não, max, que é o máximo, né? A expectativa de vida homens, cadê ela? Expectativa de vida homens, tá? Certo? Aí no e-comercial, que eu estou fazendo concatenar, espaço, anos. E eu posso chamar do que eu quiser aqui, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Vamos ver se dá bom. Se não for max, ele é soma mesmo. Pode ser soma, pode ser max, não tenho certeza. Vamos testar agora. Como é que ele fez? Ele pegou o máximo, que eu filtrei o ano. Só que ele ficou um número gigantesco, tá vendo? 70,20, que realmente é esse número que ele tem lá, né? É um cálculo estatístico. Então, como eu quero trabalhar esse título aqui, para ele não ficar uma bosta, eu vou mandar ele arredondar, certo? Arredondado, claro. Só que você não precisaria usar isso daqui, tá? Você tem outras formas. Por exemplo, você pode usar a fórmula format. Você tem o valor e depois você tem o formato que você quer que fique. Não sei exatamente qual que seria para deixar sem casas decimais, não estou a fim de descobrir agora. Vamos colocar round. Tá? Mas só para vocês saberem que existe. Aí você tem os argumentos dela. O primeiro é o número que você quer, e aí quantas casas decimais você quer, ou quantos dígitos, né? Vou deixar 0. E ele vai automaticamente arrumar ali para mim e vai colocar exatamente 70 anos. Aí ele tem aqui, expectativa de vida título, que ele já traz automaticamente. Ele gosta de trazer coisas inúteis. Aí você vai lá e desativa, rótulo de dados. Pum, aí ele já sumiu. Aí se eu quisesse que esse cara fosse, na verdade, de outra forma, eu podia mudar o texto dele através da medida. Na própria medida você pode mudar o texto dele. Sei lá. Deixa lá, entendeu?
Ah, não, tem um melhor, peraí. E deixa lá, entendeu? E não tem problema. E aí aqui no rolinho de formatação você consegue pintar o fundo, sei lá. Você pode ativar a tela de fundo dele. Você pode colocar uma corzinha se você quiser. Pode trabalhar a transparência dessa cor. Vou deixar um dourado aqui. Bom, então seria isso, tá? Você pode escrever o que você quiser e você pode vincular a essa apresentação aqui, a esse gráfico. Então, já fizemos um, vou fazer os dois para a gente ganhar tempo. E aí você pode trabalhar os títulos. Por exemplo, esse outro carinha aqui, agora que eu já expliquei como faz, eu vou só mostrar para vocês. Idade média de população aí, nananã, a gente sabe que está errado, mas ele foi feito em título dinâmico. Eu formatei a letra, etc. Tal. Aqui seria a expectativa de vida. Vamos lá, porque eu sou desses. Expectativa, população em tal. Max, etc. Certo? Por quê? Aqui sim eu tinha usado o max. Max da data, ou seja, o máximo da data. Só que ele é afetado pelo que está selecionado, entendeu? Então ele vai sempre mostrar a maior data que está filtrada. No caso aqui é 2013, por isso que ele mostra idade média, agora vai mudar para expectativa, população em 2013. Eu selecionei 2013. Só ele pensar um pouquinho. Pronto. Fazendo uns barulhitos aqui, eu fico com medo de ser alguém do Catu falando comigo. Tá, não é ninguém, maravilha. Mas só vocês gritarem comigo aí, tá? Do que mandar mensagem, que eu não vou olhar agora. Qualquer BO me avise. E aí é isso. Então é dinâmico, quando você filtra ele muda. Tanto aqui e tal, todos os textos. É assim que você faz a parte das medidas dinâmicas. Aí vamos lá. Esse título aqui em cima, eu simplesmente vim aqui, cliquei em inserir caixa de texto, coloquei a caixa de texto. Isso aqui é muito básico, muito simples, né? Semelhante a PPT, Word, etc. Fui aqui. O que muda mesmo é como eu pinto o fundo, né? Eu vim aqui, pá, selecionei, cliquei mais ou menos fora, para ele entender que eu quero mudar o visual e não o texto. E aqui eu vim aqui, selecionei tela de fundo e coloquei uma corzinha, tá vendo? Então eu fiz exatamente assim, o mesmo esquema que eu tinha feito aquele. Isso aqui é simplesmente uma linha, fui lá e inseri, tal. Inserir, formas, aí você tem aqui linha. E aí você vai lá e coloca, por exemplo, no caso quando você insere uma linha, ele também vai ter toda a formatação da linha. Linha, vem aqui, cor da linha, transparência, peso da linha. Rotação, eu coloquei 90 graus aqui, escrevi 90, para ela ficar deitada, senão ela estaria em pé. Por padrão, ele cria uma linha em pé. Então é mais ou menos isso. Agora a gente vai para o próximo dash. Eu vou mostrar como a gente fez esses dois aqui rapidinho, e aí daqui a pouco a gente já abre para perguntas também, tá? Eu acho que é mais fácil trabalhar com direcionamento do que vocês querem saber mesmo. Aí, ok, tá. Agora a gente vai fazer essa parte aqui de taxa de nascimento versus idade média da população. Vou jogar ele aqui também. Não gosto de sofrer. Só para a gente ter como exemplo. Esse aqui é um dos gráficos que você tem disponíveis também, que é um gráfico de área. Então, simplesmente inserir um gráfico de área. Se eu não me engano, ele é um gráfico de área com eixo duplo. Só tenho que ver se ele já tem essa opção aqui, ou se eu tenho que selecionar alguma outra separada para poder fazer isso, mas não tem problema. Deixa eu ver o que eu usei para ele aqui. Taxa de nascimento, e a taxa de nascimento é uma outra medida, que é a soma de nascimentos dividido pela soma total de população, faz total sentido, mas eu vou recriar ela, porque eu acho que é interessante para vocês verem também. Então, vamos fazer expectativa de vida. Medidas ao vivo, nova medida. Deixa ele pensar um pouquinho. Baixa nasce 2.0. Então aqui, em vez de eu fazer as medidas separadamente de quantos foram os nascidos e quantos foram, de qual que é o total da população, eu vou fazer elas de uma vez. Vou jogar aqui soma nascimentos, aí ele já mostra para mim column name, ele já mostra aqui a tabela dados extras, a coluna nascimentos, fecha, dividido, eu posso usar uma fórmula chamada divide, ou eu posso simplesmente botar uma barra, que é o que eu gosto de fazer porque é mais fácil, soma de população. Aí você tem lá dados extras, população total. Fecha, certo? E aí, ok. Automaticamente ele vai fazer uma medida de 0 ponto, etc. Tal, que eu vou jogar lá primeiro, para vocês verem como ela fica. Eu tô clicado no cara errado, que burro. Peraí. É isso que eu queria fazer. Vou fazer aqui.
Então, taxa de nascimento 2.0. Ele vai jogar só uma linha aqui, 0.01. Porque eu não tenho no eixo ainda os anos. Então, eu vou pegar aqui os anos e vou jogar ele no eixo. E aí ele vai de 2010 a 2060. Se eu vier aqui em formatar o eixo X, por exemplo, ele está com um tipo contínuo. Se eu quisesse que fosse categórico, ele faria isso aqui, ó. Ele colocaria ano a ano, absolutamente todos os anos, tá vendo? Como são muitos anos, ele vai ficar gigantesco. Aí. E vamos deixar assim, porque ficou bonitinho. Aí você tem ele de 2011 a 2060, certo? Mas aí você pode escolher isso daqui dependendo de qual é a sua variável. Por exemplo, eu poderia ter aqui na linha clientes, ou sei lá, fundos de previdência, que coisa que vocês vejam na rotina do dia a dia. Eu fui lá e joguei o primeiro aqui, certo? E aí agora eu quero na outra área também. Seria aqui valores no eixo secundário. E aí eu tinha feito ele com base em idade mediana. Aí você clica aqui em idade mediana, quer dizer, eu clico no gráfico para ver como foi que eu fiz. Eu acho que eu joguei direto idade mediana. Eu só joguei direto mesmo. Eu posso fazer uma medida somando idade mediana e depois jogar aqui que ela vai dividir por anos, mas você também pode usar simplesmente a medida se você não for fazer mais nada muito complexo depois com isso. E pum, aí automaticamente ele me mostra. Como aqui está categórico, né, mostrando ano a ano, você consegue perceber coisas que você não conseguiria ver no outro, na verdade. Ele inverte assim, né, ele fica um pouquinho diferente. Aí você tem a taxa de nascimento, você tem a idade mediana. Deixa eu só matar esse menino aqui. E aí você vê, ele indo de 0,15, nananã, até lá embaixo. Aí ano a ano ele vai te trazer automaticamente essa taxa de nascimento cagada, que é menos de 0,01, por isso que ele mostra assim. E agora, como que ele vai entender que isso daqui, que eu quero mostrar a taxa de nascimento, na verdade, em percentual, né, e não assim. Aí eu venho aqui, seleciono o medidas ao vivo, que a gente acabou de criar. Clico nela. E lá em cima, eu tenho, nessa mesma abinha aqui, ferramentas de medida, essas opções. Eu posso simplesmente vir aqui em formato geral, ou eu posso selecionar ele percentagem. E ele já vai entender automaticamente que aquilo é um percentual. E ele vai mudar no meu gráfico. 1.6, 1.5, tá vendo? Que vai caindo através dos anos aí, porque a gente sabe que a tendência é essa mesmo. Eu posso escolher quantas casas decimais eu quero que ele mostre, posso mudar o nome da medida, posso mudar em qual tabela ele está salvo em medidas ao vivo, que foi o que a gente fez agora, mas poderia ser qualquer outra, categoria de dados, enfim. E outras possibilidades aí que a gente pode fazer também. Então é um gráfico relativamente simples, tá? Não é tão difícil de se montar, mas vai da sua criatividade. A gente pode tirar o título e tal, mas eu vou deixar assim só para a gente poder ganhar tempo e seguir. Agora, aquela outra coisa que eu coloquei nele, que é em Dash População, que seria a dica de ferramenta, que é essa daqui, dados gerais por ano, eu vou mostrar para vocês como fazer isso daqui também. Eu criei essas outras duas abinhas aqui, dica de ferramenta 1, que é aquela outra que vocês viram, que mostra o share por faixa etária, né? Aqui é somando tudo, não tem ano aqui, porque o ano ele aplica na hora que ele coloca no gráfico, o filtro. Tem um outro tipo de coisa que dá para você colocar em dicas de ferramenta que é muito útil, cara. Eu faço questão de mostrar para vocês, peraí. Que é esse gráficozinho aqui, ó, de share de atingimento, tá vendo? Ou percentual de... É velocímetro que chama. Por exemplo, eu não tenho nada para jogar aqui com esses dados que a gente tem, mas você pode colocar, por exemplo, sei lá... deixa eu pensar. Eu tô pensando em algum exemplo aplicável à atuária, tá? Eu tenho uns na cabeça, mas eles são de vendas. Vai ser de venda mesmo, vai, paciência, uma hora vocês acham algum uso para isso. Mas, por exemplo, você tem uma meta, você coloca uma linhazinha aqui de meta, dá para você colocar isso nesse gráfico, e quanto atingiu daquela meta, entendeu? Então, tipo, isso é interessante. Por exemplo, sei lá, a gente poderia colocar quantos morreram por ano. É que uma meta de mortes é uma bosta, né? Mas alguma coisa, tipo, quantas pessoas foram, tal. Enfim, vocês podem montar o que vocês quiserem. Mas aquilo é interessante. Aqui em Dicas de Ferramentas, para aquele gráfico, eu criei esse carinha chamado Dicas de Ferramentas 2. Aí eu não selecionei nada, vim aqui no rolinho da página, formato, informações da página. Aí você coloca o nome da página e você tem que selecionar aqui Dica de Ferramentas ativado. Por quê? Isso quer dizer que você vai usar essa página aqui como dica de ferramentas em algum lugar, certo? E aí você tem aqui em tamanho da página também, tem vários tipos, né? Você tem um tamanho próprio para dica de ferramentas que eles indicam, mas não é obrigatório, ou personalizado. Eu escolhi personalizar. E aí eu criei uma tabelinha aqui, isso aqui é simplesmente uma tabela, é esse gráficozinho aqui, de tabela normal, que eu fiz com os dados extras, mas ele é bem simples mesmo, ele só tem o número de nascimentos, número de óbitos, número da população total,
Aí eu vim aqui e na verdade aqui não, já estava arrumadinho, mas eu poderia, por exemplo, mudar o nome aqui também. Se eu clicar na setinha aqui para baixo, clicar em renomear, conseguiria, por exemplo, sei lá, mudar esse cara aqui para qualquer outra coisa mais simples. Enfim, só para vocês entenderem que se por acaso estiver mexendo com uma base de dados, que vai acontecer muitas vezes, que tenha nomes super cagados de colunas, vocês não precisam deixar eles cagados, vocês podem mudar. E essa é uma sacada interessante, assim. Aí, beleza, com o gráfico selecionado, aqui no rolinho você pode mudar as cores também. Eu fui lá em, deixa eu lembrar, onde que é esse aqui? Formatação de campo. E aí eu decidi que nascimentos iam ser pintados de verde, porque a gente chegando, e óbitos seriam pintados de vermelho, porque a gente indo embora, né? Então, para mim faz total sentido. Ganhas e perdas aqui, total da população. Dados gerais, isso aqui é um título que eu joguei em cima. E sim, bem simples assim. Só que isso aqui é a soma de tudo, de todos os períodos. Então, a população total somada de todos os anos, isso aqui não faz sentido, a gente sabe. Nascimentos somados totais, isso aqui talvez faça. E óbitos somados totais também acho que faz sentido. Seria nos 60 anos. Nos 60 anos, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram. E voltando lá para o Dash, como o gráfico é um gráfico com linha de tempo, 2010 a 2060, por ano, quando você passa o mouse em cima, ele aplica aquela visualização que você criou, aquele ano que está selecionado na linha, entendeu? Por isso que é interessante. Você cria uma dica de ferramenta generalista e você consegue aplicar. Agora vamos usar essa daqui que eu já fiz e vamos colocar ela no gráfico que a gente está olhando agora, tá? Aqui em página 2, você seleciona o gráfico, clica no rolinho de formatação, lá no final você tem a opção chamada dica de ferramentas, e aí você vem aqui, e aí tipo, você tem padrão ou página de relatório, foi o que eu selecionei. Aí qual que é a página? Aí você tem auto, que é tipo ele mesmo, que é só isso daqui, que não diz nada, ou uma das dicas que a gente quer. Por exemplo, dica de ferramenta 2, que foi o que a gente fez só para isso. E aí quando você passa o mouse em cima, já está lá. Entendeu? Bem simples, bem simples. Por exemplo, se você mudar a cor disso daqui, exemplos bem bobos, mas que eu acho que são interessantes. Vamos jogar um douradinho aqui, igual aquele do começo que tem lá, só para ficar chance. E aí você passa o mouse lá, ele já entende e faz também. Beleza? E é isso, tá? Então esse daqui era o segundo dash, e o terceiro e último dash que a gente vai montar é esse aqui de expectativa de vida, que é só para exemplo mesmo, né? Acho que a gente até se estendeu bastante com essa parte também da apresentação. Eu vou jogar ele para lá também. Esse aqui acho que é muito simples, nem precisa muito de copiar e colar, não. É esse gráfico aqui, gráfico de linhas, super simples também, né? Que vocês provavelmente já usaram uma vez aí na vida. Você pega o gráfico de linhas, você joga a expectativa de vida dos homens aqui, pá, e você joga a expectativa de vida das mulheres. Então você tem essas duas informações. As mulheres já saem lá em cima, porque mulher vive mais mesmo, que homem faz bosta. E aí, em ano, você, tipo, selecionando o gráfico, você joga para o eixo os anos também. E aí você já tem a curva, tá vendo? E é interessante porque você pode jogar a curva tanto exponencial quanto logarítmica, se você quiser. É que eu não lembro exatamente onde que eu faço isso, mas... Esse é engraçado, né? Não faz sentido aqui, mas em vez de ser para cima, é ser para baixo. Só isso. Vamos jogar ele como contínuo também, que a gente tem espaço para isso, né? Então vamos jogar aqui em eixo X. Tipo contínuo, vamos jogar ele em categórico, para mostrar todos os anos. Só que ele inverteu a ordem dos anos, tá vendo? Ah, foi assim que tinha dado bosta. Eu sabia que em algum momento ia ficar engraçado. Classificar por ano. Não era isso que eu queria que você fizesse. Rapaz. Deu ruim de uma maneira terrível, nossa. Vamos clicar aqui e... Cadê? Ferramentas da coluna, classificar por expectativa. Não. Será que eu não consigo jogar ele em ordem crescente? Ordem decrescente? Acho que dá. Aqui, classificar em ordem crescente. Pronto. Isso, meu filho. É isso que eu queria que você fizesse. Então, simplesmente criamos o gráfico. Aí agora as mulheres estão em preto, os nomes em azul, que ele já vem automático. E aí, tudo que você vai mexer é basicamente a mesma coisa, entendeu? É bem padrão. Tipo, onde que eu quero que a legenda esteja. Por exemplo, se eu quisesse que ela ficasse na esquerda, ela ficaria aqui e não lá, entendeu? Eu acho que fica feio, então geralmente eu deixo no centro em cima. A cor dela também, tá ruim assim, você vai e pinta de outra cor. Você pode aumentar o tamanho dela também para você enxergar melhor, entendeu? 18, pronto. Tá fofo.
que mais? Ah, bom, acho que vocês já entenderam, não vou me delongar muito mais isso daqui. E aí, para incluir a dica de ferramentas, que foi aquela que a gente já criou, você simplesmente vem aqui, dica de ferramenta, e seleciona lá a dica de ferramenta 1, que traz a informação de share por faixa etária ao longo dos anos, para você ver a evolução. Beleza? Eu acho que o que eu queria trazer para vocês de início era isso, a respeito de Power BI, de funcionalidades, tem muito mais coisas, tem muito mais que vocês podem explorar. Vou falar um pouquinho mais no PPT, mas pouca coisa mais, e a gente já abre para perguntas, tá? Só um minutinho. Blá, blá, blá. Como inovar e guia autodidata. Tá. Esse aqui é um ponto que eu acho muito interessante. O pessoal que me conhece sabe que há cerca aí de 2 anos atrás, sei lá, não sabia absolutamente nada de Excel. Tipo, zero mesmo. Assim. A galera já trabalhava e tal. Eu achava que sabia, não sabia absolutamente nada. E eu aprendi sozinho. Tanto Excel, quanto Power BI, quanto Tableau, enfim, absolutamente tudo que eu fui encontrando pelo caminho aí. É o que eu queria dividir para vocês, que eu acho que são interessantes de dicas, é basicamente o seguinte. Eu vi um vídeo aí, parecendo aqueles bagulho de coaching, né? Mas não é não, juro para vocês. Eu vi um vídeo muito interessante que falava o seguinte. Como aprender uma coisa nova, acho que em 20 horas, um bagulho assim. Que é basicamente o seguinte, o cara, ele percebeu que você não precisa ser excelente numa coisa para fazer. Você só precisa saber o básico para começar, entendeu? Então, tipo assim, se você quer aprender qualquer coisa nova, no nosso caso aqui Power BI, mas o que quer que seja, você precisa aprender apenas o bastante para começar. E aí depois você vai trabalhando com objetivos, entendeu? Por exemplo, o que eu aprendi a fazer esses gráficos que eu mostrei para vocês aqui? Nesse caso aqui em especial, porque eu precisava fazer meu TCC, certo? Além da apresentação para vocês. Mas, por exemplo, quando eu comecei a mexer com isso daqui, no trabalho, sei lá, a pessoa me pediu um gráfico X, eu tinha que fazer para a apresentação. Eu queria apresentar um negócio tal. Eu falo, putz, como que eu faço isso? E aí eu vou pesquisar como fazer o gráfico X tal, entendeu? Ou seja, dúvidas pontuais, específicas e saber apenas o essencial para começar. Por quê? Senão a gente posterga, entendeu? Você vai começar a ler e falar, putz, para eu saber o Power BI, eu preciso... É um exemplo meio X, assim, tá? Ninguém estuda tanto para saber o Power BI, eu acho. Mas, sei lá, tocar... Vamos pegar aí e tocar violão, por exemplo. Para saber tocar violão, eu tenho que assistir 20 aulas, eu tenho que, sei lá, ler livros, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sendo que não, na verdade... Você precisa apenas do bastante para começar, entendeu? Você aprende muito mais fazendo do que pesquisando. É óbvio que você precisa pesquisar, mas um exemplo muito claro do que eu quero dizer é, por exemplo, tenho certeza que vocês aprenderam muito mais trabalhando em 1 ano do que na faculdade durante 4 anos de faculdade, entendeu? Sem dúvida, assim. Então, é isso, meter as caras, procurar dúvidas específicas, tipo assim, pô, quero fazer uma coisa tal. Aí você começa a descobrir, entendeu? Putz, como é que eu faço tal coisa? Você vai e pesquisa. E aí, na próxima vez, você já sabe como fazer aquilo. Então, a dica de... assim, tem as duas partes aqui, né? O como inovar e o ser autodidata. O ser autodidata é isso. É você não pesquisar mais do que você precisa, mas você pesquisar o bastante para que você comece e depois você pesquisando conforme as necessidades surgirem, porque no final você vai ter experiência, que é uma coisa essencial. E o como inovar é uma dica muito curiosa, é uma sacada muito X, que é o seguinte, como dizia a Hebe antes de morrer, nada se cria, tudo se copia, certo? Então, cara, pega, por exemplo, você quer criar um dash criativo, putz, o que eu posso fazer? Pesquisa, cara, usa dashes parecidos, entendeu? Uma coisa, sei lá, eu quero fazer um dash de previdência. Não vou mentir pra você, eu peguei assim, eu não achei um dashboard, mas eu queria exemplos de gráficos que fizessem sentido para mostrar essas informações. Então eu achei, por exemplo, o gráfico de pirâmide, que eu já sabia, era óbvio que seria útil para isso. E eu fiz alguns outros gráficos que eu acho que nem chegaram a entrar aqui, que eu não lembro se eu apaguei ou não, tá? Provavelmente sim, mas eu tinha, por exemplo, um gráfico de pizza com um share por faixa etária, tipo assim, bem outras coisas assim. Eu testei outras possibilidades. Mas é isso, existem conteúdos por aí de outras pessoas que fizeram coisas semelhantes, que fizeram coisas muito legais, que vocês podem tomar como inspiração. Não tô falando para vocês copiarem nada de ninguém, mas tipo, putz, isso aqui é um bom caminho, putz, esse cara teve uma boa sacada, tal, entendeu? Então, pegar inspirações e criar uma coisa sua. Mas você não precisa necessariamente sair do zero para fazer absolutamente nada disso. E aí algumas sugestões. Canais de YouTube que eu assisto. Basicamente foi aqui que eu aprendi muitas das coisinhas que eu mostrei para vocês. Essa Karine Lago é sensacional para Power BI. Ela tem como se fosse uma empresa chamada DataB.
e esse Planilheiros também. Ou seja, o Planilheiros e a Carinho do Lago, eles começaram no Excel, e depois eles foram para o Power BI, porque é uma evolução natural. Eu falei, o Power BI é uma ferramenta melhorada do Excel. É uma evolução melhorada do Excel, por assim dizer. E eles ensinam de maneira muito simples e tiram dúvidas pontuais nos vídeos deles. Então, tipo, assiste vídeo em velocidade vezes 2, não perde seu tempo, vai fazendo e vai aprendendo, tipo, desse jeito, para resolver problemas pontuais. Esse cara aqui, o mundo é cheio de ótimas ideias, eu deixei para vocês, esse Power BI Art aqui, porque lá tem alguns exemplos de dashes que já foram criados, etc. Tal, então é bacana, interessante, mas tem outras possibilidades que vocês podem olhar também. E eu vou dar uma dica assim meio X, tá? Mas existe uma página relativamente antiga que chama publics.tableau, tableau.publics, eu não lembro agora. Mas é tipo a mesma coisa desse Power BI, só que para Tableau. E nada te impede de olhar, e às vezes você pode recriar tanto o Power BI, que é mais fácil, do que se você usar Tableau no Tableau também. Então ficam essas duas sugestões aí. Essa daqui acho que é uma das mais valiosas para vocês também. E livros, para quem gosta de ler, que não é meu caso, tá? Nunca li nenhum desses dois, mas eu confio pra caramba no conteúdo que tem aqui, com certeza. Que é o Dominando Power BI, que é do DataB, que é da Carinho do Lago, e Excel de A até XFD, que não sei se vocês sabem, mas você tem aí 16 e poucas mil colunas no Excel, e a última delas chama XFD. Por isso que esse é o nome do livro dela. Eu achei super criativo. E é isso, galera. Essas são as dicas, essas são as sugestões. E aí eu abro para